Bom, Dani, deixa eu chamar mais uma vez aqui nossos patrocinadores, né? Agradecer, na verdade, Claro. aos nossos patrocinadores, mandar um abraço para o Stitcar, para o Luiz da Stitcar Auto Sales, a melhor loja de carros aqui de Orlando. Se você mora aqui em Orlando e quer trocar do seu carro, você não pode deixar de passar lá na Stitcar para conhecer as marcas e modelos que eles têm. O Luiz vai estar de braços abertos te esperando para te receber com um cafezinho e com certeza com a facilidade que você tem para pagar com financiamento. Dani, lá você somente com passaporte você pode fazer o seu financiamento para comprar o seu carro. Então, acesse www.stitautos.com e conheça a melhor loja de carros de Orlando. Você comprou seu carro aqui quando chegou há muito tempo, né? Faz muito tempo. Eu cheguei em Minnesota em 2014 no início. E aí tem toda aquela dificuldade, né? Não tem a Aham. documentação ainda. A documentação eu já tinha, o visto de trabalho, tudo que eu cheguei para jogar no Minnesota. Mas não tinha o crédito, então acaba sendo difícil conseguir um financiamento, tudo. Então foi num cash mesmo, um carro velho, bem antigo, só para me locomover até construir o Claro, crédito aqui. Por isso a importância, né, de ter lojas de sem dúvida. brasileiros Eu aqui também, quando assim. cheguei, eu comprei meu carro num dealer, né? Não foi Claro. na Stitcar, porque na época o Luiz não tinha aberto ainda a Stitcar, mas foi um outro dealer também de Sim. brasileiro, E tem né? essa Que, facilidade de financiamento com passaporte, o que alivia muito, né? Imagina se com chegar do certeza. Brasil e já ter que Não, e na colocar um Stitcar dinheiro. você também pode pagar o seu carro fazendo o Pix no Brasil. Aí, Se você está no Brasil e está aqui, morando aqui, mas quer comprar o carro e pagar lá no Brasil fazendo o Pix, a Stitcar mais também uma aceita. facilidade. Vamos Maravilha. falar agora da DTB Florida Realty, www.dtbfloridarealty.com, que é a sua imobiliária aqui de Orlando. Na DTB, você vai ser recebido por profissionais muito atenciosos e que vão poder colocar à disposição de vocês várias casas de vacation, casas em condomínios aqui de Orlando, condomínio campo de golfe, para quem gosta de. Um dia eu ainda vou É, chegar lá, né, Daniel? O meu eu sonho é, sinceramente, mais para frente, poder estar morando numa casinha já dentro de um campo pensou? de golfe, jogando um golfe, né? A Quem qualidade de sabe um dia, vida. né? É isso aí, a É gente tem que importante. sonhar, né, amigo? Opa, não pode. A única vez que eu joguei gol foi na Suécia. Jogou Foi a única lá? vez que eu joguei, foi difícil. Mas aqui o pessoal tem bastante amigos que praticam, né? Então, quem sabe, né? Treinar um novo esporte aí. Exatamente. Então, se você está no Brasil e quer comprar uma casa aqui em Orlando, acesse dtbfloridarealty.com, a sua imobiliária aqui de Orlando, porque eles têm uma equipe de profissionais maravilhosos que, inclusive, a DTB treinam corretores no Brasil. Já semana passada ou retrasada, a Marta esteve fazendo um tour por várias cidades no Brasil, apresentando a empresa, apresentando as opções, né, de casas, de apartamentos, enfim, vacation homes, que tem dado uma boa rentabilidade para quem quer investir ou para quem quer vir morar, em definitivo, aqui em Orlando, vivendo a experiência do sonho Não americano. para de valorizar, né? O imóvel aqui é impressionante. Não, Não como tem para de crescido, valorizar. né, Orlando? Cresce e valoriza o tempo inteiro. Então, tá aí a oportunidade de investimento. Com Sem certeza. dúvida. E agora chegou a vez de falar da ULA América Escola de Inglês, porque também tem muitos brasileiros buscando Orlando para estudarem inglês, e isso eu posso garantir a vocês que a ULA América é a melhor opção para que você possa conseguir no consulado americano no Brasil o seu documento, o seu visto de estudante, para que você possa se planejar e vir com a família. Tem muitos empresários fazendo isso, né? Conseguem tocar suas empresas à distância, né? Tá em toda a vida organizada e estão optando em vir morar em Orlando pela segurança, para poder proporcionar aos filhos uma boa educação nas escolas americanas, que são, né, maravilhosas, e desfrutando, né, da qualidade de vida aqui no Americana, e isso é muito importante. Então, se você quer fazer o intercâmbio vindo somente para estudar, a ULA América Escola de Inglês é a melhor opção. Tem aqui em Orlando e também tem na Califórnia. Isso é importante você saber, porque às vezes você está no Brasil, quer se planejar e a ULA América vai poder te proporcionar essa experiência de vida, esse intercâmbio,
essa possibilidade para quem quer viver aqui com visto de estudante, depois consegue, com o tempo, fazer o outro categoria de visto, Faz uma né, para ser transição, sim. residente. Então, isso é muito legal. Então, acessem www.dtbfloridarealty.com, a sua imobiliária aqui de Orlando. Dani, nós vamos falar do Botafogo, né? Bora. Inevitável a gente falar do Botafogo, que, aliás, você começou, foi onde eu, digamos, te descobri antes de te levar para a Sim. Suécia. Você falou, né, da sua experiência na Suécia, na primeira parte do nosso podcast. Mas como você chegou no Botafogo? Vamos lá, foi interessante, assim, Botafogo foi onde tudo começou, realmente, o sonho de criança eu sempre tive, tanto é que eu joguei as primeiras categorias de base no Brasil, em São Paulo, melhor dizendo, e tinha um olheiro do empresário do Reinaldo Pita, que ele estava sempre viajando para São Paulo para assistir os jogos, então na época eu fiz o Sub-13 no Corinthians, Sub-14 no Corinthians, e ele viu um desses jogos e ficou com o meu nome na mente, ficou gravado com ele. E aí foi o tempo passando, eu conheci ele, a gente ficou em contato, tudo, só que eu fazia parte da Eurosport, que era uma empresa que tinha no Brasil, e levava os jogadores deles para os clubes que eles fechavam parceria. Então, em 97, eu acabei indo para o Juventus. E fiquei jogando no Juventus, e também disputando campeonatos, tudo, e nunca perdemos contato. E ele sempre falando, pô, você precisa vir pro Rio, vem pro Rio, eu te coloco para treinar nos 4 clubes aqui e tal. Eu falei, pô, quem sabe um dia, né? Não sei o quê. Aí em 98 apareceu uma oportunidade, falou, pô, estamos precisando, você quer vir? Eu falei, vamos. Falou, posso te levar nos 4 grandes clubes do Rio. Mas eu quero te levar primeiro no Botafogo, que você acha que vai encaixar lá. Eu falei, sem problema nenhum. Botafogo, time grande, vambora. Fui pro Rio, fiz um meio treino lá, um jogo amistoso que o Botafogo fez, foi até na Urca, eu lembro. E, cara, o treinador me botou Na Escola de Educação Física, ali, Isso, aquele lá campo que mesmo. tem no, Lá mesmo. de frente pro mar ali, né? Exatamente. Me colocou no intervalo do jogo, deu tudo certo, a gente ganhou, fui muito bem. Os caras me quiseram lá, nem cheguei a treinar em nenhum outro clube. Fiquei pelo Botafogo mesmo, assinei o contrato com o Reinaldo Pita, né? Ele ficou Sim, para ser teu para mim ser meu representante. representante. E o Aí. contrato de formação Isso, com a base exatamente. com o Botafogo, antes de assinar o contrato profissional, né? E aí começou tudo assim. E assim, a minha gratidão pro Zilo, não sei se você chegou a conhecer o Zilo. Acho que você conheceu o Zilo, não, né? O Zilo é um dos olheiros que trabalhava pro Reinaldo. Ele me levou para lá, ele me botou para morar dentro da casa dele, uma coisa que é muito difícil das pessoas fazerem. Ele me colocou lá, morei com os filhos dele, Sim, tudo, ele me tratou como um legal. filho, então a gratidão é eterna. Infelizmente ele faleceu na época do Covid, né? Então, mas fica a gratidão eterna. E tudo começou ali. E aí você chegou em qual No categoria? juvenil. Juvenil. Juvenil segundo ano. Aí eu joguei 17 anos. 17 anos, exatamente. Aí eu joguei juvenil segundo ano no Botafogo. No início de 99 teve a Taça Rio. Eu já tinha ido eu já estava no junior. Em 98 eu já tinha feito alguns jogos pelos juniores. E aí em 99 eu subi definitivo pro juniores, só que teve uma Taça Rio que podia levar 2 jogadores dos juniores no juvenil. Aí fui eu e um outro volante. E aí a gente foi campeão. Nós fomos campeões nesse torneio, o Botafogo ganhou. Torneio super difícil. Disputado lá no Rio mesmo. Nós ganhamos, eu fui bem, fui artilheiro do torneio. Fiquei meio ano nos juniores, jogando com o Dé. Aí depois foi tudo muito rápido. Em julho eu já estava no profissional, tive uma oportunidade de fazer o Carlos Alberto Torres, o treinador falecido também, na época, chamou alguns dos jogadores para fazer um treino com os profissionais. Fui eu e mais 3. O Leozinho, o Nilson e o Mike Tyson, que também faleceu. Caramba, o pessoal vai indo embora, né? O tempo passa. E, cara, fiz um treino excelente. Me dei muito bem. Você vê como é a oportunidade, tá na hora certa, no momento certo. Podia ser um outro cara no meu lugar ali, mas era eu que estava ali, já estava predestinado e dali eu não saí mais. Fiquei já tinha assinado o contrato profissional, né? Quando cheguei no junior, subi pro junior, eles já assinaram o contrato, mas na primeira oportunidade de um treinamento eu acabei dando tudo certo e fiquei. Aí E fiquei em aí, 99. no profissional, você subiu com 20 ou antes de Não, completar 18. 20 Tinha anos? 18 anos. Com Logo em 18 99. anos? Eu fiquei, na verdade, meio ano no juvenil, que foi em 98, e depois meio ano no juniores em 99. E aí, o ponto crucial foi a Taça BH de 99, que nós ganhamos também lá em Belo Horizonte, jogamos a final contra o Flamengo, nós ganhamos de 8-3. E nesse jogo eu fiz 3 gols, dei 2 passos, foi muito bom. Então também juntou o início do ano, a Taça Rio no Juvenil e essa Taça BH. E aí quando eu voltei, ele já me chamou para fazer o treino e graças a Deus deu tudo certo. Também
Gratidão ao Carlos Alberto Torres, né, que me deu a primeira oportunidade de... Ali foi que a gente realiza, né? Fala assim, putz, agora chegou, o sonho está sendo realizado, né? E Aí a eu RP4 é uma grande empresa, né? Falando nisso, mandar um abraço para o meu amigo Reinaldo Pita. nem falo. Falei com ele, enfim. A vida tem dessas coisas, né? Infelizmente, o Rodrigo Rodrigo Pita nos também. deixou. Rodrigo, sobrinho do Zilo, que foi quem me levou para Exatamente, lá. exatamente. Mas ele continua, a empresa continua ativa, representando muitos atletas, né? Eles têm muitos atletas na Quantos base. anos, né, de empresa, né? Exatamente. Ele começou, né? Foi pioneiro, Sem uma dúvida. das empresas mais importantes que nós temos no futebol brasileiro, porque ele descobriu o Ronaldo Ronaldo. Fenômeno É, isso aí. e foi responsável pela carreira do Ronaldo Fenômeno e tudo que o Ronaldo, né, conseguiu em termos de planejamento de carreira, né, jogando na seleção brasileira, primeiro o Cruzeiro, descobriu o Ronaldo no São Cristóvão, levou para o O Cruzeiro, Cruzeiro, depois PSV. PSV da Holanda, enfim. Um abraço para o Reinaldo Um Pita, que ele abraço pro Reinaldo continue tendo também. sucesso, né, e transformando vidas, E porque ele me deu uma oportunidade sensacional também, que foi um jantar no apartamento dele em São Conrado. E eu fui com o Zilo, com meu pai. E quando eu cheguei, ah, quem tava? Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo né, Fenômeno, você Lazzaroni, conhecendo, Sebastião Lazzaroni. Pô, jantei na mesa do Ronaldo aqui. que Pô, legal, 18 anos, tendo a oportunidade de estar ali, foi... uma grande inspiração, Nossa, né, demais, cara? demais. E fica gratidão ao Reinaldo também, sem dúvida. Em 90, isso foi o quê? 99, eu acho que ele tava no... indo pro Barcelona. Tava indo pro Barcelona. Barcelona. É, isso mesmo. Indo pro Que Barcelona. ele jogou a Copa do Mundo, Isso. ainda tava. Ele tava no Barcelona? 94 ele tava no PSV Não, ainda. foi pro PSV depois da Copa Depois de da Copa, então. 94. Já Isso ele estava no já tava Barcelona. indo pro Barcelona. Já tava É, no Barcelona, já tava no estava no Barcelona, exato. Barcelona. 99 já tava. E foi uma. E ali eu fiquei. 99, 2000, 2001, 2002 até meados de 2003. Foi uma experiência maravilhosa. Realizei meu sonho. Joguei no profissional, na equipe profissional de um time grande, fiz gol no Maracanã, joguei contra grandes jogadores, joguei do lado de grandes jogadores. Foi sensacional. O Botafogo passou por um momento bem difícil naquela época, né, que culminou com o rebaixamento de 2002, uma crise financeira, administrativa muito grande, mas como experiência foi sensacional, sonho realizado. Que bom, que bom. Deixa eu fazer aqui mais um agradecimento a um dos nossos parceiros. Sem dúvida, é importante a gente ter um planejamento financeiro na nossa vida, Opa, né? Isso é o que é mais importante e eu sei bem o que é isso. É, Na minha época me faltou, eu acredito que até tenha faltado, né, enquanto eu estava jogando, que eu pudesse ter tido uma empresa como a RJ+, para que pudesse me orientar em termos de investimento. Então, se você não conhece ainda, RJ+, Soluções Financeiras Completa, uma empresa que tem escritório no Rio de Janeiro, tem escritório em São Paulo, já está aqui também em Orlando, atuando no mercado americano, em parceria com a XP Investimentos, né, que também está aqui nos Estados Unidos. Então, mais de 90 funcionários nesses dois escritórios, Rio e São Paulo, para poderem atender você da melhor maneira possível, te orientando, te apresentando as melhores opções que existem no mercado financeiro para que você possa investir bem e ter tranquilidade financeira, que é o mais importante. Além do retorno, né, financeiro que você precisa ter e que todo mundo busca, é bom você estar sendo cuidado por uma empresa que você vai ver que tem profissionais muito competentes, né? O tamanho da empresa também, eu acho que já mostra a com certeza, credibilidade credibilidade e tudo. que eles têm. Então, acesse o site www.rjmais.com, ok? Grande abraço para o Alexandre e toda a sua equipe. Dani, como é que você está vendo o Botafogo de hoje? O Botafogo deu uma organizada muito boa, né, Gonça? Tá, assim, perder o Campeonato Brasileiro ano passado foi uma coisa absurda, né? Foi uma judiação. Para nós que gostamos do Botafogo, né? Eu subi no profissional lá, então eu não sou botafoguense porque sou de São Paulo, torço pro Claro, Corinthians, nasci em São Paulo, então de pequeno, seguindo os passos do meu pai, torci pro Corinthians, mas é um clube que eu aprendi a ter um carinho imenso e torço até hoje para que dê certo, para que ganhe, conquiste título. Então,
torcedor tá tão carente, chegou tão próximo, né? E deixou escapar de uma forma que ninguém acreditava. Mas, assim, hoje a gente já vê o Botafogo trazendo jogadores importantes no mercado, já vê empresas querendo investir no Botafogo, se tornou SAF. Tem treinadores que você nem imaginava que o Botafogo poderia trazer, já está trazendo. Então, acho que é um início de uma era importante que o Botafogo vai vivenciar. Iniciou agora Libertadores. Muitos não acreditavam que ia chegar na fase de grupo. Chegou na fase de grupo, infelizmente perdeu essa primeira partida, mas ainda está vivo. Eu acho que o time do Botafogo é bom, é um time forte. O que abalou realmente foi o emocional, né? Com a perda do campeonato ano passado, da forma que foi. Mas eu ainda acho que é o começo. Que muita coisa boa vem pelo Botafogo aí. Realmente foi o que aconteceu com o Botafogo ano passado. Uma pena. E olha que eu, sempre depois dos jogos, eu abri uma Acompanho, live, sim. abri a live para falar do jogo e tal. E o primeiro turno que foi aquela arrancada espetacular, com 11 vitórias consecutivas, né? Caiu no tapetinho, já era. E realmente aquilo fez com que todos nós pudéssemos sonhar, Sonhar, claro. né? Com a conquista novamente do Campeonato Brasileiro. E já seria algo, já estava sendo algo surpreendente, porque eu acredito que o planejamento da SAF não era para a equipe ano Não, passado estar apresentando a performance que estava apresentando. também Acho que o acho. planejamento era para tentar beliscar ali uma Libertadores, né? Uma fase preliminar da Preliminar, Libertadores e exato. depois uma chave de grupo, como acabou Acontecendo. acontecendo. E agora, realmente, o Botafogo, outro dia estava ouvindo falar, os comentaristas, né, do Sport TV, está num patamar totalmente diferente, né, Com do certeza. que o torcedor estava acostumado há 3 anos atrás, Sim, né, e sim, antes da chegada do John Textor, da transformação em SAF, né, o Botafogo sim. hoje é um clube que tem um projeto de construir um centro de treinamento que vai ser um dos melhores do Brasil, não tenho a menor dúvida Que disso. faz Hoje em dia diferença, ainda né? está um pouco, digamos, acanhado a estrutura do Uhum. Botafogo, né? Porque eles têm o campo do anexo Do Engenhão. do Newton Newton Santos. Santos e tem lá o Espaço Lunier, né? Que tem um campo só onde eles treinam e tal, tem alojamento, tudo isso, mas não é o ideal. A base, por exemplo, ainda não tem um centro de treinamento. Uhum. Mas eu acredito que no espaço curto de tempo o Botafogo vai ter de fato um centro de treinamento de ponta, né? O John Textor, inclusive, quer copiar o modelo do Crystal Palace, que é Sim. espetacular, né? Eu pude assistir vídeos Eu não conheço. do Crystal Palace, da estrutura que eles têm lá, e é sensacional. Então, assim, o Botafogo realmente hoje está caminhando para estar entre os, digamos, 6, 7 clubes de ponta do futebol brasileiro brigando todo ano Que é o por normal, né, vaga para um na Botafogo. Libertadores, Que que é seria o normal, normal. Exato. claro. Se você voltar no tempo, o Botafogo, pô, time que tá sempre Sim, brigando nas primeiras posições, tudo. Passou um período muito difícil, eu digo voltar no tempo na tua época, né? Não na época, nos anos 2000, porque realmente ali foi um período de sim, muita crise, de rebaixamento para a Série B. Mas o Botafogo é um time de tradição que tem, sem dúvida nenhuma, que tá brigando no mínimo entre os 8. E claro. eu acho que com essa chegada da SAF, com essa reorganização do clube, com essa nova visão dos investidores, de patrocínio, de chegada de treinador, jogador importante, tem tudo para ser um futuro aí, que nem você falou, num espaço bem curto, um futuro diferente do Botafogo, de voltar E a ter relembra títulos. relembra para os nossos seguidores que estão nos assistindo, a tua passagem pelo profissional do Botafogo, quais foram os jogadores que você teve como companheiro, né? Qual foram as campanhas que vocês fizeram? Campeonato 99, Carioca, 99, Campeonato Carioca. Como é que Carioca eu não foi? joguei. Eu cheguei Tá. subi no meio do ano já no Campeonato Brasileiro. Então, quem na época o Torres era o treinador, Carlos Alberto Torres, tinha o Valdir Bigode, Jorge Luiz zagueiro, Sandro, Sérgio Manuel, o Zé Carlos atacante, o Rodrigo Beckham, quem mais? O Vitor lateral direito. De nome era um grupo muito O forte. Donizete já O estava, meu Donizete não tava, compadre? o Doni chegou em 2000. Chegou em 2000, Voltou, né? não, voltou em 2000, né? E aí, Isso. em 99, o Botafogo brigando para não cair, conseguiu se salvar, mas o Torres também já tinha sido demitido, aí ficou o Antônio Clemente,
até o final do campeonato. Aí em 2000 chegou o Joel. O Joel sumiu. Aí veio o Túlio, Donizete. Aí foi quando eu O conheci Túlio o Doni. voltou, o Donizete voltou. Voltou o Túlio, voltou o Doni. Sérgio Manuel continuou em 2000? Sérgio continuou em 2000. Não, acho que ele saiu no, ele Acho saiu, que ele saiu, no hein? início ele saiu no início de 2000. Eu foi. lembro porque em 99 tava o Bebeto. Eu não peguei o Bebeto. O Bebeto saiu um pouquinho antes de eu subir. O Bebeto Então. saiu um pouquinho, acho que ele jogou só o estadual e saiu. É. Em 99. Porque 99 foi o ano que o Botafogo perdeu Da a Copa do final da Brasil. Copa do Brasil. O Juventude, Eu estava isso. no Inter, eu Isso. joguei, saí do Botafogo em dezembro de 98. Foi por aí, acho que acabou a Copa do Brasil e o Bebeto saiu. Acho que foi mais ou menos nesse período. Então eu não cheguei, quando eu subi, eu já não peguei mais o Bebeto lá. É verdade, porque depois de ter perdido a Copa do Brasil, no meio do ano teve uma reformulação. Isso, Aí exato. saiu o Bebeto e tal, chegaram outros É. jogadores. Mas, cara, o Botafogo vivia uma fase tão difícil que trocava de jogador e treinador praticamente o tempo todo. Eu fiquei lá 5 anos no profissional e tive mais de 10 treinadores. Repetindo passagens. Por exemplo, o Carlos Alberto Torres eu tive 2 vezes. O Abel Braga eu tive 2 vezes. Aí teve o Joel, Sebastião Lazzaroni, Levir Coupe, Arthur Bernardes, Ivo Wortmann, o Dé. Aranha. Muitos treinadores que passavam, Muito, né? muito, Porque muito. a equipe, enfim, não conseguia se acertar dentro Não de acertava. campo e também refletia, acho que, a falta de estrutura, né, Dani? Porque Com naquela certeza. época a gente só tinha o Caio Martins Martins. para treinar e jogar alguns jogos, aquele estádio velho, vestiário Exato. precário, enfim. E lá General Severiano, que era um campo a gente nem usava, nem lá. usava, né? Naquela época nem chegava a usar. Então a gente, quando o Caio Martins precisava de um descanso para alguma coisa para recuperar a gramada, a gente ficava caçando campo ali na região de São Gonçalo, em Niterói mesmo. Então ia treinar no campo do São Cristóvão de vez em quando. Então refletiu, né? Refletiu no Não, com resultado certeza. que foi a queda. Infelizmente não tinha estrutura. Eu fico pensando hoje, né, a estrutura que os jogadores têm, Nossa. né, o torcedor também que está acostumado hoje. Para vocês que são jovens e não acompanharam essa época, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, porque o Botafogo está se renovando, a torcida está se renovando, a gente vê muitas crianças, né, na arquibancada, no Sim, estádio, isso é muito bacana. Mas, assim, o que faz com que uma torcida cresça são as conquistas. Conquista, Né? claro. Porque as crianças, às vezes, mesmo que o pai possa estar influenciando para que ele torça para o seu time, se a criança começa a ver um outro time que ganha, é campeão, ela pode... Vai perceber. Né? Ver os aí tem os amigos na escola, né, que torcem por esse time que está ganhando, acaba, pô, pai... Valeu, mas eu quero torcer por esse outro time, porque o time do senhor não ganha. Preciso gritar é campeão pelo menos uma vez. Né? Exatamente. Então o Botafogo vivenciou esse processo, né? Vem vivenciando esse processo de falta de títulos importantes, né? Há muito tempo, e mesmo assim a torcida continua apaixonada, os pais continuam convencendo seus filhos pequenos para torcerem para o Botafogo. Isso é muito legal, mas agora eu vejo que a possibilidade do torcedor, de fato, vir a comemorar novos títulos, ela é bem real. Eu acho que já é real. Eu acho que é real. Assim, bem real, né? Foi inacreditável o que aconteceu ano passado, né? Foi assim, se contar para uma pessoa que não viu, ela não vai acreditar. 13 pontos de vantagem, o time jogando bem do jeito que estava. Então, assim, não foi por acaso. Eu acho que a possibilidade de título é real. Então, cedo ou tarde vai acabar acontecendo. E tem que ser um campeonato de importância maior do que o Carioca, né? Tem que ser uma Copa do Brasil, um brasileiro. E você ficou 99, 2000, 2001... 2002. 2003 joguei só o estadual. 2003, foram quase 5 anos. Foram quase 5 anos, sim. Quase 5 anos, para quem não conhece, né? O Daniel Mendes... na época era só Daniel, né? Exatamente, Daniel. E eu pude acompanhar essa trajetória dele no Botafogo. Primeiro eu estava como comentarista da Sport TV e depois, quando eu comecei a fazer contatos com clubes na Escandinávia, né, que eu abri uma empresa de consultoria esportiva para justamente usufruir do network que eu tinha conquistado pelo fato de ter jogado uma Copa do Mundo e tal. E aí eu tive um sócio sueco e a gente começou a conversar com os clubes. E foi aí que surgiu a oportunidade. Foi.
de um clube chamado Kalmar FF na Suécia, que nós conhecemos o treinador, levamos ele lá no Rio de Janeiro para assistir um jogo do Botafogo e ele gostou do Daniel e a gente pôde levar o Daniel para a Suécia e a partir daí o Daniel fez a carreira toda dele no futebol sueco e terminou aqui nos Estados Eu Unidos. esqueci de mencionar um detalhe interessante que você não lembra, mas a minha estreia no profissional foi contra você. O jogo de estreia foi Botafogo e Inter no Caio Martins. Inter no Caio Martins à Eu noite. entrei no intervalo à noite. Você lembra que a torcida invadiu o campo para dar Invadiu, um chute no exatamente. Valdir? Foi 4-2. É isso mesmo. A zaga era você, Eu e Regis. você e Regis. A E o zaga Lúcio era eu e também jogava. Regis. Se eu não me engano, Lúcio jogava com 3 era zagueiros. 3 zagueiros, isso E mesmo. tinha o Dunga no meio de campo. Pô, o Inter tinha um baita time, né? Não, A com gente certeza. fez até jogo duro naquele E time. na mas- Copa do Brasil, essa Copa do Brasil, nós perdemos a semifinal para o Juventude e o Isso. Juventude fez a final com o Com o Botafogo. A semifinal, o Botafogo venceu quem para jogar a final? Você lembra? Não lembro, Gonça. Não lembro quem que foi a semifinal, não. Eu também não lembro, mas assim, lá no Inter, cara, foi uma das maiores decepções que eu imagino. também tive Era um no baita futebol. time. Pô, A maior decepção que eu tive na minha carreira toda, lógico, foi perder a Copa. Copa do Mundo. Mas pelo Botafogo, eu nunca perdi uma final. Então, todas as finais que eu disputei pelo Botafogo, eu venci. aham. Então, eu não tinha tido. Eu tive essa decepção. A Copa do Mundo que eu perdi e o Mundial Interclubes que eu também perdi com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. E eu sabia que dificilmente eu ia ter nova chance Oportunidade. de disputar tanto uma final de Mundial Interclubes como uma final de Copa do Mundo. E aí eu fui para o Inter e a gente estava com um bom time. Timaço. Ó, E o primeiro jogo dessa semifinal foi em Caxias do Sul e nós empatamos 0-0 lá em Caxias. Então a torcida falou: estamos na final da Copa do Brasil. Jogar no Beira-Rio. Né? O segundo jogo no Beira-Rio, meu amigo, tomamos 4-0 dentro do Beira-Rio. Caramba. Foi assim uma loucura. Final do jogo, a gente trancado no vestiário, a torcida apedrejando, querendo quebrar tudo. Coisas do futebol, né? Que a gente sabe que isso acontece porque o torcedor fica frustrado de uma tal forma que muitos não conseguem se controlar, né? Então eles querem extravasar essa frustração e nós ficamos frustrados igualmente ou até mais, né? O torcedor não sabe, mas O assim... torcedor não tem essa noção, O você jogador não tem se essa abala noção, demais, abala mas muito. o jogador também se abala muito. Quando tá dentro de campo, o cara esquece o quanto recebe, o que falta para receber, esse negócio de valores acaba ficando... Tá lá dentro, é o momento, quer ganhar o jogo, não tem... Não, igual assim, né? O futebol ele é feito de alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas e de celebração com as vitórias e frustração com as derrotas. Semana passada, na estreia, né, do Botafogo na Libertadores em casa, os torcedores lotaram o Newton Santos e mais uma vez veio uma frustração, uma decepção, né? Como no Brasileiro do ano passado, os últimos jogos foram todos eles Chega, né? Tomara que seja a última. Tomara que tenha sido a primeira e última desse ano, né? Dessa Libertadores que está começando, o Campeonato Brasileiro, né, tá chegando aí também. E porque o torcedor, lógico, ficou muito abatido no final do ano passado e renovamos as esperanças agora com esses jogos que nós fizemos, né, que o Botafogo fez da pré-Libertadores, mas que infelizmente vivenciamos novamente uma grande frustração dentro do estádio lotado, com uma festa bonita do torcedor, e a gente torce para que isso não volte a acontecer, né? É isso aí. Que o Botafogo possa, de fato, formar um grande time, porque contratou bons jogadores. Então, o Botafogo estava olhando as opções de ataque do Botafogo. Não, né? o time tá forte. Além do Tiquinho, que já é um atacante comprovado, que é ídolo da torcida. O Júnior Santos, nesse início do ano avassalador, né, com artilheiro da Libertadores, e a torcida esperava muito dele nesse jogo em casa. Quando entrevistava os torcedores, né, no estádio antes do jogo, todo mundo falava: não, qual o placar? 3-0, 2 do Júnior Santos, 1 do Tiquinho, 2 do Tiquinho, 1 do Júnior Santos. Mas além do Júnior Santos, o Botafogo trouxe o Luiz Henrique, né, a contratação mais cara do futebol brasileiro, da história,
com salário de... Pô, tava olhando os salários dos jogadores do Botafogo hoje em dia. O Luiz Henrique, Não gosto nem de 1,3 olhar. Não milhão. gosto nem de olhar que dá, 1,3 dá milhões. desespero. Dá desespero. Por mês. Pelo Acho que o amor de salário Deus. mais baixo do Botafogo está em torno de 200 mil mês. Do time titular Aonde é foi o, é parar? o lateral esquerdo. O Marçal? Não, não. O mais novo, né? O O Hugo, que ele é novo e por isso tem um salário menor. sim, o mais baixo. Sim, O sim. mais Tá. baixo, 200 mil 200 mil. reais. É absurdo. E é tudo assim, 400, 500, 600, 700. Que loucura. Onde chegaram esses números aí? O futebol hoje, Nossa. na nossa época, Nossa. pra- 100 mil era pro no ano, 200 Estrela. mil por ano, É. 500 mil era o máximo por ano. Foi o meu salário É. no Botafogo, assim, que o Botafogo não quis renovar porque achava que era um salário alto e por isso não renovaram o meu... Quanto não teria que ganhar os jogadores antigamente hoje em dia, hein, Gonçalo? Pois é, hoje em dia um Meu jogador Deus do céu. no meu nível, né, cara? Na Poxa. época, a seleção brasileira, representando o Botafogo 3 anos consecutivos na Cê é seleção louco. brasileira, jogando a Copa do Mundo, o Botafogo não quis renovar. E hoje pagando esses salários para jogadores que não são nem de Copa do Ah. Mundo, não são de seleção. Mas é o futebol de hoje. É E a isso aí. gente torce para que o Botafogo possa Claro, com certeza. seguir evoluindo. Mas durante a tua passagem do Botafogo, assim, o melhor ano que você teve, que vocês, que o grupo teve, qual foi o ano, qual foi a competição? Pra mim foi em 2001. Primeiro foi o ano que a gente chegou na final do Rio-São Paulo, que nós perdemos pro São Paulo no Morumbi, naquele jogo que o Kaká apareceu pro mundo, né? Aham. Eu tava do lado errado, ele tava do lado certo. Esse ano foi um ano muito bom. E nesse período o treinador era o Lazzaroni. Então eu joguei bastante com o Lazzaroni. E depois da chegada, eu esqueci de mencionar, mas vou mencionar agora. Depois quem chegou foi o Paulo Tuori, que sem dúvida nenhuma foi o melhor treinador que eu tive lá no Botafogo. Um cara sensacional, um baita treinador. Você teve ele durante o título. E eu também joguei bastante com ele. Então 2001, sem dúvida nenhuma, foi um ano mais importante para mim no Botafogo profissionalmente, onde eu pude jogar mais jogos e ter uma disputa de uma final de campeonato, que naquela época o torneio São Paulo era um torneio muito importante. Depois nós tínhamos vencido em 98. No ano anterior, o Botafogo venceu em 98. para o bicampeonato. Mas não deu certo. Não foi. Perdemos o primeiro jogo no Maracanã, e aí o segundo jogo a gente saiu ganhando, até com o gol do Donizete no Morumbi, mas aí o Kaká entrou e foi iluminado, fez 2 gols. Foi como se fosse uma revanche pro São Paulo, porque em 98 nós vencemos Foi o São São Paulo Paulo? na final. Então foi Nós ganhamos lá no Morumbi de 3-2 e empatamos no Então foi uma Maracanã em revanche, 2-2. E o São Paulo estava engasgado, né? Tava. E com aquele time surgindo, o Kaká ali, Sim. arrebentando e Luiz tal. Fabiano estava muito bem no ataque também. Se o Botafogo tivesse conquistado mais um torneio, e o São Paulo seria pentacampeão, né? Seria a quinta conquista. O Botafogo tem 4 títulos e o último foi esse que eu participei de 98. Em 2000 foi um ano legal também, foi um ano bacana, que foi onde eu fiz o meu primeiro gol como profissional, foi na Copa João Avelange, o treinador era o Joel. Inclusive, um fato curioso também, o primeiro gol, a primeira vez que eu entrei num estádio de futebol, que meu pai me levou no campo de futebol, foi no Pacaembu, meu pai me levou, era corintiano, a gente fez o jogo do Corinthians, eu entrei de mão dada com o Ronaldo, goleiro, o Ronaldo Giovanelli. Sim. E meu primeiro gol como profissional foi em cima do Ronaldo. Ele estava na Portuguesa, pelo Botafogo e Portuguesa do Caio Martins. E aí foi o ano que acabei fazendo o primeiro gol, mas o ano 2001 foi um ano mais importante. Isso é legal. E vocês que estão assistindo e não lembram do Daniel, dá para ir no YouTube ainda tem bastante coisa. E buscar lá, né? Para que vocês possam assistir, né, os jogos da época que ele jogou, então 99, 2000, 2001, 2002. E você participou em 2003? Participei do estadual só, com o do estadual. Levi Cup, e aí o Botafogo caiu quando? Caiu em 2002 no Brasileiro. Caiu em 2002, no Brasileiro 2002. O jogo do rebaixamento. Qual foi o time que estava nesse 2002, você lembra? Lembro. Goleiro quem era? Goleiro era tinha o Carlos Germano. Eu não lembro se era ele que estava como titular. Quem mais? Tinha o Carlos Germano, o Kleber. O Wagner já não estava em 2002. Na zaga tinha o Sandro.
lateral esquerdo era o Misso, o Alexandre Gaúcho estava no meio campo. Rodou demais aquele time. Entrou e saiu gente. Tinha o Odivan, Galeano. Não, e chegou o Gilmar, zagueiro, né? O meu companheiro aqui do podcast, né? Isso. O meu companheiro aqui de Pastor Gilmar, que não pôde estar presente Não, na verdade, o Gil chegou em 2001. Não, em 2000, eu sei que no ano do rebaixamento, acho que ele não... Não, acho que ele estava. Ele estava em 2003. Em 2002 ele estava já. Em 2002 ele estava. Ele estava já. Tava, ele falou aqui, em 2002 ele estava. Ele já estava, ele chegou no 2003. O time não era ruim, cara. O time era um time de nome assim bom. Odivan, Galeano, o Gilmar, Sandro. No ataque tinha o Magrão, o Zé Carlos. Quem mais tinha de atacante na época? Não lembro quem. Mas era um time de nome. Tinha o Thailson, o Cláudio. Sim. Era um time assim. Que se você, no início do campeonato, você vai falar Botafogo, apostar no Botafogo cair, ninguém ia apostar pra cair. Claro, acabou caindo e felizmente em 2003 voltou logo de. Subiu Nesse novamente. Ano, em 2002 foram 5 treinadores, só num ano. 2003 você participou do estadual e depois eu te levei para a Suécia. Sim. Aí ficou de lá da Suécia torcendo o Botafogo subir e o Botafogo subiu. O Sandro fez um baita campeonato, fazendo gol de falta. Foi muito bom. Quer dizer, não deixou de ser um grande aprendizado para você, né? Foi te preparando para que você pudesse depois ter o sucesso que você teve na Suécia. Sem dúvida. Não, os anos que eu tive no Botafogo ali como experiência, com 18, eu subi com 18 anos de idade, então fiquei dos 18 a 22, novinho ainda, tendo experiências de time sofrendo pressão de torcida, troca de treinador, troca de jogador, assim, uma bagagem muito importante. Que é aí que ficou aquela curiosidade também, depois de eu ter passado todo o período na Suécia fora, se eu tivesse voltado e tido essa junção, se daria alguma coisa certa, né? Mas tá bom, valeu. Sem dúvida. Agora, 2003, pelo menos durante o estadual, os 3, 4 meses antes de você ir para a Suécia, você já aí pôde conviver com o pastor Gilmar, né? Sim, o Sandro. E ali eu sei que nesse grupo, pelo fato do Gilmar estar presente, vocês já começaram a se reunir para estudar a palavra de Deus, para poder conhecer um pouco. E a caminhada com Jesus tua começou ali ou já vinha de antes? Na verdade, começou antes, mas começou no profissional. Assim, eu conhecia na base alguns jogadores cristãos, tudo, mas assim, o primeiro contato mesmo com uma reunião de atleta de Cristo foi quando eu subi profissional, que foi com o Denis, o zagueiro. Sabe quem é o Denis? Sim, que jogou no América Mineiro e tal. Exato. Ele hoje em dia é empresário do Bruno Henrique, é empresário de sucesso aí. E a gente morava muito próximo. E ele estava vindo de Minas, ficava na Barra ali. Eu também estava... A Nara não tinha mudado para morar comigo, então a gente teve muito contato. E aí a gente começou a passar... Eu comecei a frequentar as reuniões que tinha nas concentrações, né? E aí gostei, me senti muito bem. E o Denis foi que me levou primeiro para a igreja lá no Rio mesmo. E aí eu comecei a frequentar uma igreja no Rio. E aí depois veio o Gilmar. E aí o Gilmar... Foi um grande divisor de águas também na minha vida cristã. Porque assim... Todo o ensinamento dele, conhecimento, foi muito importante. Eles tinham vivenciado uma experiência dolorosa, né? Pelo fato do time ter sido rebaixado. Eu, graças a Deus, durante a minha carreira, nunca vivenciei uma experiência como essa, mas eu acredito que deve ser uma experiência muito difícil de se viver, né? Porque você deve ficar com vergonha de sair na rua, certeza. A cobrança dos torcedores, né? É algo... E quando vira o ano, você tem que renovar suas esperanças, né? E isso é importante. Hoje eu vejo a importância de você buscar, né, superar as suas adversidades, né? E dentro do futebol, superar tudo que acontece no futebol com as derrotas, você se fortalecendo na palavra de Deus, você tem mais condições de superar esses momentos, essas adversidades ou tribulações isso aí. Com maior rapidez ou com mais facilidade. Com certeza. Né? Um dando suporte pro outro, quando a gente vinha de derrota, ou então, numa fase ruim, o jogador passa por fase ruim. Cara, faz parte. Então, a gente tendo esse suporte bíblico, esse suporte espiritual, sabe? Saber ninguém crer, não confiar que uma hora as a coisa lesões. Muda as coisas, entendeu? Lesão, um fator muito
muito que acontece demais na vida do jogador profissional. Então o cara vai e joga para baixo. Mas se você não tem uma base espiritual forte, se não tá, entendeu? É, com pessoas ao redor orando, intercedendo, dando um incentivo, Não, com certeza. vai ladeira abaixo. Isso é Então eu importante. A tive palavra de pessoas. Deus diz em Josué, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Eu medito nessa palavra todos os dias, porque versículo 9, não te ordenei eu, seja forte e corajoso, Sim, não te apavores, não temas, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Assim, é importante, né? Não somente cada um dos jogadores buscarem fortalecer a sua fé, mas quando você tem um grupo que tenha o mesmo objetivo, é importante você também estar unido, sem dúvida. né, compartilhando dessa fé coletiva, Coletiva, é. para que você possa alcançar esse objetivo. Exato. Né? Porque por mais que você queira jogar bem, fazer gols, evitar gols, né, ter uma boa atuação, ter o reconhecimento da torcida que pode estar te aplaudindo, gritando o seu nome quando você está fazendo um bom jogo, o mais importante de tudo isso é a conquista do título. É, E a conquista você só alcança com a coletividade. é. Então, todos os jogadores precisam estar tendo uma boa performance e todos eles com a mente forte, fortalecidos, né, na fé, na palavra de Deus. E um grupo que consegue transmitir isso, eu sei que Sim. nem todos, né, têm a mesma religiosidade, a mesma espiritualidade, mas é importante quando um companheiro pode chegar até você e te dar um toque ou tentar te animar, né, com palavras que fazem sentido para que você possa, né, É. ter um novo ânimo. E assim, eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive pessoas ao meu redor, desde a época que eu subi no profissional, o Sandro, o Denis, o Gilmar, o Vitor, lateral direito, Cristão, sempre dando Sim, apoio, sim. suporte. Quando eu fui jogar um curto período no Bahia, tinha o Elivelton, tinha o Robert, o Meia. Então assim, eu sempre tive ao redor pessoas cristãs assim, firme, que estavam dando aquele suporte no momento que precisava. E é importante, né? Porque a competitividade é muito grande. Sem Todo dúvida. mundo querendo ganhar, alguém vai ter que perder, então tem que estar preparado e pronto para dar a volta por cima. E o mais interessante que eu acho que não é só nos momentos de tribulação Não, que você tem que se apegar a Deus para fortalecer a sua fé. E a maioria dos jogadores, normalmente, eles buscam mais a Deus, buscam fortalecer a sua fé quando estão passando por lesões, sim, né? Tem jogadores que sofrem lesões, que têm que ficar afastado dos treinamentos por 5, 6, 7, 8 meses, é ou difícil. ficam sem jogar, às vezes até um ano. E a gente vê que nesses momentos é que o jogador busca se apegar a Deus, buscam se fortalecer através da palavra, mas isso é algo que, tendo esse tipo de reuniões, os jogadores começam a conhecer um pouco melhor, né? Exato, A exato. importância de você estar buscando a Deus, Ah, não somente quando você está passando por provações ou por tribulações, como uma lesão grave que o jogador pode ter. não Né? tenho A dúvida. importância de você estar buscando diariamente. Tenho dúvida que Diariamente, independente do time estar ganhando todos os jogos ou estar perdendo, com é certeza. importante você estar ali firme na fé. É isso. Né? Porque é isso que pede Deus, é isso que diz a palavra de Deus. Né? Medita na palavra dia e noite, Exato. para que você possa ter sucesso nas suas realizações. E isso é importante, né? Não, e essas reuniões de atletas de Cristo, eu não tenho dúvida nenhuma que mudaram a vida de muitas pessoas, muitos jogadores. Porque levaram para a vida, né? Não é só no momento de profissional, da Claro. carreira profissional. Acaba levando para a vida. Então, é o que você falou, é uma comunhão diária, né? Eu não tenho a menor dúvida que se eu tivesse me convertido antes, né, no início da minha carreira, eu me considero um jogador que teve sucesso, Com né, na certeza. minha Opa, profissão, na minha carreira. Mas eu acho que eu poderia ter tido um sucesso ainda maior. maior, poderia ter tido mais realizações se pudesse ter conhecido a palavra de Deus no início da minha carreira. É, Né? faz Porque diferença. assim, o mundo do futebol, Daniel, ele é um mundo que te proporciona muitas alegrias, muito, muito glamour,
né? No Rio de Muitas Janeiro, então, hein? tentações, No Rio de Janeiro, principalmente no então. Rio de Janeiro, né? Muitas Sem tentações. E esse é dúvida. um grande desafio de todo ser humano, né? Você conseguir se manter firme, obedecendo os mandamentos de Deus e evitando, né, as tentações, né, a vida mundana, que acaba Desvia do caminho, certo? te desviando do caminho, Exato. né, das conquistas, das vitórias, ou muitas vezes quando você alcança, né, a fama, a conquista, você acaba Deixando de lado, deixando esquece. de lado outros valores que acabam te influenciando, fazendo com que Acontece muito, você né? Na tenha hora boa. problemas na sua família, né, na sua vida É, pessoal. A gente vê aí o caso de vários jogadores, grandes jogadores de sucesso dentro de campo, mas com muitos problemas fora de campo, né? Problemas pessoais e que afetam, às vezes, também o rendimento do dentro do jogador campo. dentro de Não campo. tenha dúvida. É. Mas que bom que você sempre foi Foi, um cara graças que a Deus, cara. caminhou, Foi. né? Um jogador, um atleta que caminhou com Jesus Foi. Como eu ao longo de mencionei, toda a quando a carreira. gente chegou na Suécia, assim, nos aproximamos muito, porque era eu, minha esposa e Deus. Sim, Então a gente se aproximou muito. Ela já foi convertida para a Suécia. Eu já frequentava a igreja, tudo, mas não tinha me batizado ainda. Então, quando eu voltei da Suécia, a primeira coisa que eu fiz foi me batizar. E assim, sim, foi sensacional, porque que foi um bom. crescimento muito grande que a gente teve lá. A gente pôde também fazer reuniões lá na Suécia, lá em Kalmar, com brasileiros. Eu ministrando a palavra, a Nara ministrando a palavra. Então, o que eu recebi, eu acabei tendo a oportunidade também de De passar para frente, compartilhar, de compartilhar. passar. Isso é Foi muito legal. bom. Dani, e aqui nos Estados Unidos? Tua última etapa como Da jogador carreira, né? profissional da carreira, aqui nos Então, Estados Unidos, um país mais cristão do que a Suécia, né? A Suécia não é um é, país tão cristão, mas aqui você chega para jogar num clube e viver numa cidade que era bem parecida parecido. com a Suécia, o O clima, clima né? é Frio no inverno, neve no inverno, muita neve, muito frio. muito frio, mas um país cristão, né? Mais brasileiros lá em Mais Minnesota? brasileiros, tinha mais brasileiros. Na verdade, eu peguei muito brasileiro na Suécia também, mas Minnesota teve bastante brasileiro. O que aconteceu foi assim, quando eu já tinha me estabilizado na Suécia, comprado casa, carro, quando você faz os contratos lá, você pede para ter no contrato, cara, procuro pagar casa, pagar carro, tal. No meu último contrato, cheguei pro diretor e falei, não quero nada, eu quero dinheiro que eu vou fazer minha vida aqui. Eu vou comprar minha casa, comprar meu carro. Não, beleza, fechamos o contrato 4 anos, do jeito estabilizado, deu 2 anos de contrato. O Thiago, conhece o Thiago, começou a carreira no Botafogo Tiago também. Calvano, Thiago que Calvano começou a carreira no Botafogo, virá passou. aqui em breve. Isso. Ele sempre soube que eu tive uma vontade de morar nos Estados Unidos, de sair da Suécia para jogar em outro lugar, mas quando eu já estava sossegado, não estava mais procurando nada, aí que apareceu, né? Ele falou: Ó, o cara quer. O treinador aqui tá precisando de um camisa 10. Você quer vir? Eu sei que você é atacante. Eu falei: Thiago, de 10, 11, 12, 13, qualquer coisa eu vou. Mas já nem acreditando que ia dar certo. Falei: fala que vou e. Aí ele mandou os melhores momentos, o treinador gostou, me ligou no outro dia, conversamos. Eu estava numa pré-temporada com o Botafogo na Espanha. Eu conversei com o Com treinador, calma, né? desculpa, com calma na Espanha. Eu conversei com o treinador e falou: Ó, se for uma vontade sua, por mim você pode ir, conversa com o diretor. Aí eu conversei com o diretor, acertamos. Eu tinha um salário relativamente alto para o Kalmar na época, então para eles ia dar uma aliviada na folha deles. E eu já estava com uma idade mais avançada, eles não teriam mais motivo para E me além do segurar. mais, o desafio, né? Não, Porque o ser exatamente. humano ele é movido por desafio. Exatamente. E o atleta, quando ele decide trocar de clube, é Já, justamente pensando nisso. sim. Olha, eu vou buscar um desafio novo que vai fazer com que eu dê mais um gás, né? Exato. Isso é importante na Aí carreira. o cara me ligou, tudo certo, pode vir, vai vir emprestado por um ano, beleza? Beleza, fechei o acordo lá com o Kalmar, pagou metade do salário, o Minnesota pagou outra parte, vim, fechei minha casa lá, fechei minhas casas, vim embora com as crianças, com a Nara, aí teve todo o processo de visto, que é mais complicado, fomos na Embaixada dos Estados Unidos em Estocolmo, é um processo meio complicado, mas até que foi rápido. Aí chegamos em Minnesota, cara, foi muito bom, deu tudo certo, fiz um ano excelente. Na metade do ano, o time já quis ficar comigo, aí eu entrei em contato com o Calma, falei, eles querem ficar comigo. Manda eles falar com a gente. Falou, fechou, no meio do ano já assinei com o Minnesota definitivo, me compraram do Calma. Vendi minha casa por telefone, tinha um corretor amigo meu lá, e ele fez todo o trâmite para mim lá. Vendi a casa por telefone, assinei mais 2 anos com o Calma e ficamos aqui.
Ah, Um que frio bom. danado lá em Minnesota, mas tinha bastante brasileiro. Me senti em casa, né? Você achou muita diferença do estilo de De jogo, do jogo, futebol praticado aqui nos Estados Unidos, eu me do impressionei. futebol lá da Suécia? Eu me impressionei com a velocidade do jogo quando eu cheguei. Era muito rápido. A Suécia já tinha um estilo de jogo bem rápido, mas eu fiquei muito impressionado, porque muita vitalidade dos jogadores. Então, eu lembro que o meu primeiro jogo foi Minnesota e San Antonio lá No no Texas. Kalmar você já estava jogando no estádio Na- novo. Já. Era grama sintética, né? Não, lá ainda não Não? era Era natural. natural? Natural. E aqui no Minnesota era natural Natural também? também, natural também. Mas lá na Suécia eu joguei em muitos gramados de grama sintética, né? Sim. Por causa do clima, tinha muitos times, principalmente do meio pro norte da Suécia, que não tinha como ter grama natural. E aí eu me impressionei com a velocidade do jogo. Mas assim, de nível, a Suécia, a primeira divisão da Suécia tinha um nível mais alto do que a NASL, que não era a principal liga dos Estados Unidos, que o Minnesota jogava na época. Mas assim, cara, a gente jogou na liga que eu jogava, tinha o Cosmos, que chegou a ter Raul, Marco Senna, o Arango. Então, era uma liga de jogadores experientes e de qualidade, entendeu? Então, foi muito bacana, foi muito bacana. Então, eu vim sem pretensão nenhuma de ficar, acabei ficando e tô aqui até hoje. Me tornei cidadão Que bom. americano e estamos aqui até hoje. E a Suécia ficou só para Para passeio e, se passear, Deus quiser, como claro. negócio, né, A futuramente. trabalho, negócio. Que bom. Bom, Dani, pô, maravilha. Quero te agradecer, né, Imagina, mais uma vez. eu que agradeço o E convite. essa resenha espetacular sobre Deus e futebol. Você que está nos acompanhando, compartilhe o nosso podcast. Né? Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ativem ali o sininho das notificações para que vocês possam ser notificados dos próximos episódios. Né? Compartilhe com os amigos, porque o Servos com a Bola, esse podcast de toda semana, está aqui para poder trazer histórias que possam te motivar. Né? Principalmente de jogadores que caminham com Deus, que caminham com Jesus, que têm a importância, sabem da importância de você estar buscando a palavra de Deus, que com certeza edifica as nossas vidas, né, Sem Dani? dúvida. Então, mais uma vez eu te agradeço. Agradeço também aos nossos patrocinadores. Um abraço para a Stiticcar, www.stitautos.com. Sua melhor loja de carros aqui em Orlando. A DTB Florida Realtor, www.dtbfloridarealtor.com. A melhor imobiliária aqui de Orlando. E se você quer comprar sua casa, não deixe de conhecer a DTB. ULA América, escola de inglês, para quem quer estudar inglês aqui nos Estados Unidos, quer vir morar em Orlando, acesse www.ulaamerica.com e você vai poder ter as informações para que você consiga o seu visto de estudante no Brasil e possa vir estudar aqui. E por último, grande abraço a todos os companheiros e amigos da RJ+ Investimentos, soluções financeiras completas. www.rjmais.com. Ok? Grande abraço, Valeu, Dani. Gonça. Deus te Obrigado abençoe, aí. querido. Parabéns pela iniciativa, Uma viu? ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês, com muita Amém. saúde, muita paz, muitas realizações, sabendo que tudo é possível àquele que nos fortalece. Amém. Abraço, Dani. Valeu.